Olá, eu sou a Gi da EcoCri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo do bom observador. Esse jogo é um jogo para reaproveitar aquelas propagandas que você tem várias presas na sua geladeira, de vários estabelecimentos, e você não sabe o que fazer com elas, porque passa um tempo, você recebe outra, e aí já tem um monte lá sobrando. Claro que essas propagandas, elas têm um imã atrás, né? E esse imã você pode aproveitar, dependendo do que você for fazer, para colocar em algum material, né, que você queira prender numa base, independente de ser a geladeira, mas uma base metálica, você consegue reaproveitar isso aqui. Mas, claro que a gente acaba, ao longo do tempo, recebendo muito dessas propagandas, e aí você não vai, talvez, usar tudo isso. Então, observando isso, eu comecei a pensar o que a gente poderia fazer, porque tem uma série de informações em cada um aqui, né? Então, tem várias informações que são desde dos telefones, os endereços, enfim, como funciona o estabelecimento, horários, várias coisas que podem ser interessantes e que você pode conseguir fazer uma associação com alguma área do conhecimento que você deseja explorar. Por exemplo, a matemática, a geografia, o próprio português. Então, você consegue utilizar esse material e é um material que você tem sobrando, uma coisa que você não precisou investir, né? Então, não tem por que a gente estar jogando tudo isso fora se é um material muito rico. Como é que a gente faz esse jogo? Então, a gente aqui no caso colocou um papel para fazer o tabuleiro que era o mais estampado possível, justamente para confundir um pouco a visão da pessoa que estava observando. Por isso o jogo se chama Bom Observador. Então você tem que prestar bastante atenção realmente para poder observar o que está pedindo nas propagandinhas, tá? Então, foi pego um pedaço de papelão, e aí, como sempre, eu não posso te dizer qual é o tamanho, porque você vai usar o tamanho que você tem em casa, de acordo com a quantidade de propagandas que você tem em casa. Porque se você tiver só uma meia dúzia, você vai usar um tabuleiro pequeno. Mas se você tiver várias, como era o caso aqui, ó, eu tinha um monte de propagandas, você vai ter que ter um tabuleiro maior para poder colocar todas elas lá em cima, tá? Elas vão ficar todas espalhadas aqui em cima ao mesmo tempo. Por isso que é legal que você observe aí quantas propagandas você tem que você vai conseguir usar, porque não pode usar propagandas repetidas, tá? Senão não vai fazer muito sentido, tem que ser todas diferentes. Então, observe lá e faça o seu tabuleiro. Se eu colocasse um papel de presente assim, ó, mais neutro, que não tenha muita estampa, acaba que ia ficar mais fácil de você visualizar, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu colocar as propagandas aqui, elas vão chamar muito atenção, né? E aí você não vai se confundir tanto. Então eu quis dificultar e coloquei um papel bem estampado, que era para a pessoa ter que prestar mais atenção ainda no que estava sendo pedido. Então, além disso, além do tabuleiro que você vai fazer aí do tamanho que você tiver, com o papel que você quiser forrar, lembrando que isso aqui é um papel de presente usado, tá? Aliás, eu nem sei se isso é um papel de presente ou se isso era uma sacola de loja. É uma dessas duas coisas. E foi passado um pouco de fita adesiva depois por cima para proteger, ó, tá vendo que ele tá brilhando ali? Para proteger, para não ficar rasgando, porque isso aqui era papel mesmo, não era aquele saquinho de presente, né? Que é um pouco mais firme. Ele era papel mesmo. Então, ele ia rasgar muito fácil se começasse a manusear.
Além disso, você vai precisar, então, das propagandinhas que você vai ter aí na sua casa. E o que aconteceu aqui? Como eu tinha algumas na minha casa, mas quando eu ia trabalhar a parte de endereço, a parte de geografia dentro do jogo, acabava tudo ficando na mesma cidade, eu pedi para algumas pessoas, para alguns amigos meus que moram em outras cidades, se eles tinham sobrando esses imazinhos, e eles também me deram, né, para que eu pudesse estar colocando no jogo. Então, tem aqui várias localizações dentro do estado que vão acabar melhorando aí o jogo, porque varia bastante. Inclusive, a questão do telefone também, para a parte da matemática. Então, acaba que enriquece o jogo, né, se você conseguir alguns imãs de outras cidades também. Além do tabuleiro e das propagandas que a gente já falou, você vai precisar também fazer fichinhas que estão com as perguntas que você está procurando nos imãs, certo? Você vai usar, então, um pedaço de papelão, de preferência esse tipo aqui, ó, que é um pouco mais fino, então fica mais fácil para você cortar e para você manusear depois. E as perguntas que você vai criar vão ser do seu gosto, de acordo com as informações que você tem nos seus imãs. Então, eu não posso chegar aqui e te dizer faça essa ou aquela pergunta, porque eu não conheço os imãs que você tem. Então, você vai ter que observar que informações tem lá e criar as perguntas que você quiser na quantidade que você quiser, tá? Eu vou só dar uma ideia aqui para você entender mais ou menos como funciona. Então, por exemplo, encontre um estabelecimento comercial que venda algo comestível. Então, a pergunta é bem simples. Qualquer propagandinha que seja de pizzaria, restaurante, lanchonete, você vai conseguir já resolver o que está pedindo naquela ficha. Encontre uma propaganda com 3 ou mais números de telefone, é só localizar. Encontre um estabelecimento que esteja diretamente relacionado à saúde, então pode ser alguma propaganda de farmácia, de dentista. Encontre uma propaganda cujo nome fantasia comece com uma vogal, e aí você pode começar a colocar itens relacionados à área do conhecimento que você trabalha, por exemplo, né, o português, ou talvez a geografia, ó. Encontre uma propaganda que indique o nome de um bairro, pode ser de uma cidade. Encontre um estabelecimento cujo número seja maior que 1000, e aí você pode explorar bastante a matemática, porque a gente vai ter números de telefone, a gente vai ter o número no endereço, né, daquela localização. Encontre uma propaganda na qual, além da cidade, apareça o estado no qual pertence. São só algumas sugestões, você vai criar as suas de acordo com a sua área de interesse e as informações que você vai encontrar aí nos seus imãs, né? Encontre um telefone em que a soma dos 2 primeiros dígitos resulte no mesmo valor da soma dos 2 últimos. E aí você pode começar a colocar questões mais complexas de acordo com a idade dos participantes. Dentro da matemática tem bastante coisa que você pode usar. Encontre um telefone que, ao multiplicarmos o quarto e o último dígito, o resultado seja igual ou superior a 30. Né? Então, vai aumentando a complexidade das questões. Como é que a gente brinca com esse jogo? Então, para jogar o jogo do bom observador, você vai colocar todos os imãs aqui em cima do tabuleiro. Eles precisam ficar bem visíveis para todos os participantes, então observe bem a quantidade que você tem de imãs, porque eles não vão poder ficar uns em cima dos outros, tá? Eles precisam ficar realmente bem visíveis para que você consiga, né? Todos os participantes consigam visualizar eles ao mesmo tempo. E aí você vai colocar essas fichinhas que você fez dentro de um saquinho, dentro de uma caixinha, e vai começar a sortear. Sorteou lá, encontre uma propaganda que tenha o nome de outro estabelecimento comercial como referência. Você pode fazer vários tipos diferentes com informações de várias áreas. E aí, a primeira pessoa, todo mundo olha para o tabuleiro, a primeira pessoa que encontrar essa informação
já levanta a mão. Os outros participantes vão conferir se tá de acordo e aí essa fichinha fica com aquela pessoa, tá? No final do jogo, contam-se as fichas e aí se estabelece quem foi o vencedor. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o jogo Bom Observador. Faça aí na sua casa com os imazinhos que você tem sobrando de geladeira. E até a próxima!